vocês amam muito também, Daisy Barbie na Caixa, mais conhecida como Barbie na Caixa, que hoje vai virar Barbie no caixão. Nossa senhora! Sim, gente, hoje eu vou transformar a Daisy em Barbie. Vocês pediram muito pra eu fazer isso aí no decorrer dos tempos, dos anos. Aí, ano passado, eu transformei ela em que, mana? Na noiva do Chuck. Na Tiffany, na noiva do Chuck. Barbie, que viralizou, eu fiquei chocada. Hoje um monte de gente conhece, né, mana, depois daquele vídeo. O vídeo tá com mais de 1 milhão de visualizações. Deixa eu falar uma coisa também. Rapidamente. Te lembra aquele dia que eu fui fazer umas compras pra ti do Halloween? Lembro. 2 meninas me reconheceram. Olha aí. 2 meninas reconheceram no centrão de Porto Alegre, como é que pode? Gente, então, ano passado, se tu não sabe, a gente teve a playlist Halloween das Lindudas, lembra, mana? Sim. Então teve vários vídeos esse ano, já tivemos o primeiro, eu vou deixar aqui embaixo, que eu fui transformada numa coisa assim, bem creepyzística. Então, olha que tá aqui embaixo, eu adorei, super fácil de fazer pra tu arrasar nas festas de Halloween. E a gente pensou em fazer uma Barbie um pouco mais creepy também, mais assustadora, mais mórbida. Uma coisa diferente. Mais mortiana, né? Pra vocês poderem reproduzir pras festas de Halloween, porque também não é difícil. E a Daisy agora está ruiva, então vai ser mais legal ainda, porque a gente vai fazer peruca, lente, vamos esbaldar hoje aqui. E assim, gente, eu sou iniciante ainda. Já acabou, Jéssica? Eu sou iniciante nessa coisa de make artística. Então, a gente tá aqui pra tentar junto e se divertir. E se tiver ruim, a gente vai melhorando e vai praticando. Amiga, não deixa de fazer. O importante é não deixar de fazer e de se divertir, porque essa época do ano é muito legal. Eu amo a minha criatividade aflorada. 25 de outubro é aniversário dela. E eu não podia deixar de transformar ela em alguma coisa aqui, porque meio que já virou um quadro no canal. Acho que todo ano vai ter, entendeu? Já que o da Tiffany deu tão certo. É, eu acho. Opa! Não venha cobrar direitos autorais. Ai, que lindinha. Pena que não vai ficar assim. Ela tá judiando de mim, mãe. Me ajuda de mim. Mãe, me socorre. Então vamos começar. Ela já voltou aí de lente, ó. Eu tô dando uma canceladinha na sobrancelha, porque ela fez rena, então tava mais escura. Aí eu cancelei um pouquinho com o corretivo e a gente já vai pra base. Tô usando um tom mais claro, 2 tons mais claros, na verdade, que a pele dela, pra gente dar aquela mortificada na pessoa mesmo, né? Vocês já estão acostumadas aí, que é a pele meio pálida, né? Sem muita circulação. E vou aplicar um pouquinho de corretivo mais rente à olheira, só nesse lado que ela vai ser mais barbinha. Tem que ter um momento cantoria, você sabe, né? Peguei aquele queijinho, uma esponja de queijinho normal e tirei uns pedacinhos. Eu vi essa dica no canal da Maddie You Look. Acho que é assim, Maddie You Look. Não sei exatamente, mas ela arrasa muito. A maquiagem artística eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, porque toda essa dica eu aprendi no vídeo dela. Então acho mais do que justo vocês irem lá ver, né? Porque ela arrasa muito, sério, eu ainda sou bebezinho. E aí do outro lado, eu vou começar com corretivo cremoso amarelo. E os puxadinhos do queijinho ajudam justamente a dar textura. Eu tô fazendo com uma esponja de louça, porque ela é mais porosa. E eu fui mesclando, tá, entre os dois, que eu achei que ficou bom. Vou pegar tinta verde e branca. Posso não ser o amor dessa vida, mas eu sou o amor nessa cama. Deus. Aí eu misturei até ficar esse verde meio aguado, esse verde meio mofo, meio podre, sabe? Era esse tom de verde que eu queria. E aí fui fazendo a mesma coisa, sobrepondo no amarelo, não em todo, né, gente? Porque o amarelo tem que continuar aparecendo, mas dando batidinhas com bem pouquinho produto nessa esponja pra ficar bem suave, não ter nenhum excesso. Antes de eu terminar a pele, eu já quis ir pros olhos, pra gente fazer a parte mais Barbie, que talvez te interesse mais, né? Cancelei a pálpebra dela com corretivo e peguei essa sombrinha marrom, essa da Catarine Hill, com um fundo mais acinzentado, pra gente criar o côncavo mais marcadinho que a Barbie tem. Eu fui fazendo essa maquiagem toda olhando a maquiagem da Barbie na internet, tá? Da Barbie mesmo ali. Ela tem o côncavo bem marcado e o olho bem mais arredondado. Então eu mudei o formato do côncavo da Daisy com um pincel menorzinho, fui dando batidinhas e fui fazendo esse côncavo mais marcado, que eu confesso que foi muito difícil pra mim. Gente, é muito difícil fazer maquiagem marcada, sério. Porque a gente já tem o circuitico de esfumar, né? Então ficou muito esfumado. E aí depois eu marquei um pouquinho mais aí com esse pincel menor e vim com um pouco de sombra branca, porque a Barbie tem a parte abaixo da sobrancelha bem brancona mesmo, sombra branca opaca. E fui dando batidinhas em cima dessa marcação pra diminuir ela. No caso, essa daí da Catarine Hill é um branco com fundo rosadinho. Não chega a ser branco, mas ela é bem clara, tá? Tu pode usar branco normal, aí pode ver que aí diminuiu bastante. E aí depois eu dei só uma esfumadinha com batidinhas de fora pra dentro, pra não abrir muito esse degradê, esse esfumado e a região onde esse marrom tá. Aí eu peguei essa sombra cintilante
clarinha, que tem um fundinho rosa. Essa foi por minha conta mesmo, tá, gente? Eu me inspirei na Barbie mais na questão do côncavo, do olhinho branco embaixo, mas aí eu fui por mim mesma. E eu aumentei a pálpebra dela. Pode ver que eu saí ali da pálpebra, onde normalmente acaba na região dos cílios. Onde o cílio acaba, a gente termina, né, de aplicar a sombra. Mas não, eu saí bastante pra dar a impressão de que o olho dela é maior, principalmente porque a Daisy tem um olho bem pequenininho. E aí já vem com esse clown branco, maquiagem de palhaço, meu Deus, esse da Catarina Hill, e vou aplicando em toda a linha d'água. E abaixo também, porque toda essa região que tá branca vai simular como se fosse o olho dela um pouquinho maior. Aí fiz isso com um delineador marrom, ó. Eu vou delineando abaixo do branco, pra gente não perder, né, essa impressão, essa ilusão de que o olho dela é maior, pra criar como se fosse uma outra linha d'água, né, uma linha d'água mais abaixo, dando a sensação de que ela tem esse zoião esbugalhado. Me dá coisas. Não, sabe o que eu não gosto? Sabe o que eu não gosto? A bagunça toda, isso me dá coisas. Te dá coisas. Lida com isso. Pode parar aí e arrumar. Olha só, que não esquece do Charmin. Já foi, Charmin? É que o da Barbie é opaco. Não vai ter brilho no Charmin hoje. O Charmin hoje é opaco, a Barbie não tem brilho no Charmin, mas se quiser pode botar, né, gente? Aí desfocou um pouquinho, mas eu só tô fazendo um delineado bem fininho, bem rente aos cílios, que é exatamente isso que a Barbie tem. O dela, eu acho que é marrom, mas na Daisy eu quis fazer preto só pra dar um pouquinho mais de destaque. Tu pode fazer marrom, assim como a gente fez embaixo, tá? Feito isso, eu vou dar uma esfumadinha na linha que eu tracei ali embaixo, com delineado, com um pouco de sombra marrom, a mesma que a gente usou no côncavo, só pra dar um sombreado. E não ficar uma linha, né, tão certinha. A Daisy tem esse olho junto aqui, só assim pra comer. Eu não tenho olho junto, não começa que eu não sou Isadora. Tu tem olho junto, sim. Não tem nada. Gruda tudo um embaixo do outro. Guria, eu vou te pegar depois. Cílios postiços, eu peguei esse que é bem bonequinha pra colar nela. É um cílio que já tem uns tufinhos separados, lindo demais. Era o único que eu tinha, mas tudo bem, mana. Tudo pela Barbie, né, mano? Que tapa todo o olho dela, então vai ser difícil ela usar outra vez. Mas achei que deu um efeito de cílio que a Barbie tem, sem eu precisar fazer aqueles cílios com delineador ou com sombra, que eu acho que não fica tão legal. E aí fui pra sobrancelha, fui aplicando uma pastinha. Finalizei com essa máscara pra sobrancelhas, que também é pra loiras, que deixa ainda mais clarinha, ainda dá uma textura, pra deixar mais natural. Contornei a parte do rosto normalzinha dela ali, com um pouquinho de contorno mais frio, pra dar também essa sensação de rosto mais magro, né, mais morto, essas coisas. E botei bastante blush, porque esse lado aí, ele ainda não tá com toda a infecção da mordida, entendeu? Esse lado, ela ainda tá com resquícios de humanidade. Então eu deixei a bochechinha barbizística, mais rosinha. E pro outro lado, eu comecei a aplicar um pouquinho de roxo, com aquela mesma esponjinha. Pro meu roxo, gente, eu misturei clown azul e batom vermelho, tá? Pra ir fazendo roxo. Botei um pouco de batom magenta também, porque eu não tinha o tom de roxo que eu precisava pra criar essa sensação de hematoma, ó. Então, tirava o excesso na mão e ia aplicando com a mão bem levinha, pra gente dar essa sensação espalhada, como se as veias, né, tivessem por baixo da pele, assim, inflamando e dando esse efeito. Depois, peguei 2 batons, um vermelho mais claro e um vermelho mais vinho, misturei pra fazer a região da mordida, que é exatamente onde a gente vai ter um pouco mais de concentração. E fui aplicando e esfumando. Tem que ser a região que tá mais prejudicada, né, que foi onde o zumbi pegou e creu, entendeu? Com um pouquinho dessas massinhas pra fazer efeitos especiais e uma espátula, eu fui trabalhando a mordida. Essa foi a parte mais difícil pra mim, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de material, então até eu pegar o jeito demorou um pouquinho. Mas a dica é tu tá com um pouquinho de água pra ir moldando ele e fazer tudo na espátula, sabe? Porque com o dedo é muito pior. Então eu aplicava, ele voltava, até que eu vi que se eu botasse um pouquinho de água, ele perdia a aderência e ficava no lugar. E aí eu criei, né, 2 ladinhos ali pra simular uma mordida, não muito uniforme com a boca inteira, mas só as laterais. E fui empurrando a borda externa pra criar esse volume, ó, fui dando batidinha com o dedo, depois sempre com água no dedo, pra deixar ele mais no molde que eu queria, até que ficou mais ou menos assim. E aí eu cometi um deslize, então não faça como eu, tá? Eu esqueci de fazer os dentes e apliquei látex por cima.
tem que fazer os dentinhos antes e depois selar com o látex. E é exatamente isso que o látex faz. Ele vai selar pra gente poder maquiar essa massinha, senão ela sai toda do lugar, ela não dura. Então foi uma dica que eu vi muito na internet, peguei com a Lu também, com a Luana Zin, que fez a última maquiagem de enfermeira. Eu selei primeiro por fora, se tu quiser selar como eu tô selando assim, não tem problema, é até bom, porque daí tu já cria uma barreira. Mas não sela em cima sem criar os dentinhos, porque aí fica duro, né? E fica muito mais difícil. Então, hoje eu teria feito os dentinhos antes de aplicar látex por cima, com certeza. Teria ficado mais bem feito, inclusive, tá, gente? Então dá um desconto que aprendi minha lição. Coloquei um pouquinho dentro também, só pra criar uma textura na pele. Ó, e aí eu tô selando. E aí, quando eu me dei conta disso, que tava ficando duro, eu fui lá fazer os dentinhos do jeito que deu. Eu até pensei em tirar e fazer de novo, mas deu tanto trabalho, gente. Acho que só nessa hora eu fiquei quase 1 hora. Então eu falei, não, vou tentar fazer assim, da próxima vez eu aprendi e melhoro. E achei até bom pra tu ver que eu também erro, tá, amiga? Não é só tu que faz as coisas e fica, ai meu Deus, eu devia ter feito isso, não fiz. Isso acontece com todo mundo em algum momento da vida ou em vários momentos. Depois que eu fiz esse projeto de dente torto aí, que esse meu zumbi, ele tava banguela. Era um zumbi que não tinha dentista. Coisa muito triste, coitado. Eu selei com pó pra impermeabilizar bem essa mordida e comecei a fazer as veias. E aí eu fiz veias num tom de azul mais acinzentado, misturando o tom de azul com branco e coloquei um pouquinho de verde pra dar essa coisa meio veia de morto mesmo, sem muita cor. Outras eu fiz mais roxinha, outras mais vermelhas, pra dar aquela ideia da infecção saindo da mordida e indo pra corrente sanguínea. Coloquei sangue artificial, logicamente, né, nos vãos dos dentinhos, pra simular o sangue saindo da pele. Eu misturei com um pouquinho de preto pra ele parecer um sangue mais coagulado, tá? Depois eu lembrei que eu não tinha aplicado base na mordida. Ela tava muito branca. Eu apliquei um pouquinho de base mais amarelada e um pouco de marrom e roxo nas bordas pra dar mais essa sensação de profundidade entre a pele e a massinha que a gente colocou ali na mordida. Fiz umas veinhas também começando no rosto, assim, pra parecer que a infecção tava subindo pro rosto dela. E aí fui dando acabamento com a esponjinha, um pouco de sangue artificial, coloquei um pouco de amarelo ali na volta pra criar aquela coisa de... Enfim, fui dando esses toquezinhos finais até achar que fica bom. Coloquei um pouco de roxo na lateral do nariz dela também. Pra boca, eu contornei com lápis rosa. No centro, um batom bem pink, o Candy Nham Nham da MAC. E no meio, o Saint Germain da MAC pra dar essa sensação mais ombre lips. Além de aumentar a boca, achei que fica bem bonitinho. No final, ela já tava de peruca e com a coroinha que ela mesma comprou, tá, gente? Pra essa maquiagem ela escolheu. E por fim, sujei o dedo e fiz essas marcas de mão de zumbi ensanguentado aí no peito dela. Tá pronta nossa Barbie. Tu já te viu um pouquinho, mas olha o final aí que tu não tinha visto ainda, tudo pronto. Depois de 10 horas? Depois de 10 horas, exatamente. Vai, te olha. Nossa! Morri, esqueci de cair. Gostou da mordida? Sim, as veias. Gente, dava pra ter ficado melhor, mas essa é a primeira vez que eu fiz, né? Tem que dar um desconto aí. Ai, acho que ficou muito bom pra primeira vez. Gostou, mano? Os roxos. Ficou bem morta, né? Olha o lado bonitinho. Esse tá bonitinho. Acho que até você pra jantar só desse lado. Isso, tapando, virou. Essa mordida eu fiquei impressionada. Tu gostou? Acho que eu não vou nem tirar. Acho que eu vou viajar assim, o que tu acha? Vai lá pra terra do Mickey assim. Pra já pronta pro Halloween, né, mana? Não, tu combina muito com o Barbie. E a lente eu adorei, ficou muito foda, gostei muito. Só não gostei muito do cabelo. Ah, sim, o cabelo não tá... É cabelo de boneca, né? A gente queria uma peruca com menos brilho, mas a gente não achou. É o que temos, né, gente? Aí a gente improvisa daqui, vocês improvisam daí. É igual da minha Barbie. E o importante é se divertir. E ficar bem Barbizinha. Só que não. Vamos pra festa. Isso aí, agora vamos pra festa. Ela ficou muito Barbie, sério. Tu ficou Barbinha, né? Que vocês tanto queriam, mas a Barbie zumbizística, né? Tem muito mais a ver pro Halloween, né, mana? Sim. Gente, a bichinha sofreu pra botar essa lente, gente. Então, por favor, tasca o dedo no like aí. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Começou a choradeira. Senão eu não volto. Quantos likes tu quer desse? Que é assim, você sabe, todo vídeo. No mínimo 50. 50 likes. Isso, 50 mil.
Tá desafiando elas. Com certeza. Porque tu sabe que elas são capazes, né? Com Então certeza. aí, ó, hashtag Exército de Lindudas, ativar 50 mil likes nesse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais, porque a Barbie é um personagem que a gente gosta tanto, e eu acho que fica muito mais engraçado, original, interessante. Se tu fizer uma vibe meio morta, assim, né? Meio... Totalmente morta. É meio zumbizística mesmo, assim, né? Então, gente, clica no like aí pra ela voltar, que vocês sabem que ela é pidona, ela é chorona. Senão não mas volta. ela sempre volta. Só depois que chegar aos 50 Aí tu mil. volta com prazer. Com certeza. É. E na Disney, né? E na Disney? Na Senão não vai ter vídeo na Disney. Vocês vão conseguir isso? Duvido! Gente, sério, muito obrigada por terem assistido. Não esquece de clicar em gostei, compartilhar nas redes sociais. Manda pros grupos de família tudo pra assustar tuas tias, ficar impressionada, tudo impressionado. Um beijo do tamanho do Rio Grande. Eu te vejo aqui de segunda a sexta-feira. Tchau, tchau! Tchau! Tu mandou pra mãe? Mandei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Escuta. Ah, não fala mais isso, eu não quero ver. Não me mandem fotos. E o outro que tinha botado? Cadê? Ai, meu Deus, me livrar de tudo. O que é isso, Socorro? Deus Maria, conseguiu queimar o pescoço. Ai, é uma mordida, ela disse que ela queimou. Eu mostro isso pra mãe, Deus. Ai, eu vou apagar o outro, mano. Nem vou mandar pro outro. Tadinha! I met you in the summer